Ele é bom para mediar, viu? Ele provoca a gente. Eu quero lembrar vocês que eu não trabalho com gestão. Eu sou só Mas um dono de escritório. Sou só um dono de escritório. Né? Você aplica gestão no seu escritório, sei disso, e aplica bem. De fato, de fato. Mas tem a ajuda dos consultores. E também faz gestão muito bem na ESA, né? Não dá para viver sem gestão, a verdade é essa. Gente, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a um webinar incrível que nós temos essa noite na Escola Superior de Advocacia. E eu passo diretamente a palavra para o nosso mediador da noite, João Camargo Neto. Seja muito bem-vindo à ESA Goiás. João, de agora em diante, está com você. Obrigado, Rafael. Bom, uma boa tarde a todos nessa véspera de feriado. Sejam todos muito bem-vindos a esse webinar onde nós vamos falar sobre a gestão da cultura na advocacia. Nós temos aí 1h30, 1h23 minutos pela frente para a gente chegar ao fim às 18h30. Eu quero que esse evento seja um evento bastante interativo, já que os recursos audiovisuais, os recursos por meio do Zoom e do YouTube nos permitem isso. Então, eu vou fazer algumas perguntas quando eu apresentar os participantes, mas eu quero que as demais perguntas, a partir da segunda rodada, sejam feitas por vocês que estão nos acompanhando, por vocês que estão nos assistindo. Então, eu peço que enviem as perguntas pelo YouTube, que eu estou conectado com duas telas justamente para trazer as perguntas que vocês farão nos comentários do YouTube para os nossos participantes. Bom, sem mais delongas, eu vou apresentar a presidente da comissão, que vai dar as boas-vindas a vocês, Isis Fontinelli, que é presidente da Comissão de Inovação e Gestão da Seção de Goiás da Ordem dos Advogados do Brasil. Isis? Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui organizando este evento com uma sumidade aí na gestão, que é o José Salib Neto. Agradecer a ESA, ao Rafael, pelo espaço para a gente poder estar divulgando aqui o nosso evento da Comissão de Inovação e Gestão. E obrigada também aí, João, por estar mediando aí o nosso evento. Bom, conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil e diretor da Escola Superior de Advocacia, Rafael Lara Martins. Bem, boa tarde novamente. Eu aqui, apenas em nome da Escola Superior de Advocacia, gostaria de agradecer a sempre parceria da Comissão Especial de Inovação e Gestão da OAB Goiás, uma das comissões com essa temática mais ativas do Brasil inteiro, tanto que a Isis também é membro da Comissão Nacional. Agradecer ao João Camargo Neto, um jornalista parceiro da OAB e da Advocacia aqui no estado de Goiás, e agradecer José Salib Neto muito. Que pena que virtualmente que estamos lhe recebendo aqui em Goiás, mas espero que em breve possamos também recebê-lo de forma presencial. E eu dizia ao professor Salib, como ele vai ser apresentado pelo João, que o seu currículo, o seu nome, a sua competência e o seu Google lhe precede e lhe preenchem bastante. É uma honra para a gente estar aqui. Aviso aos que estão acompanhando, João. Existe uma lista de presença que ela fica disponível na legenda aí no YouTube. A lista já está liberada, não esqueçam de assinar essa lista, caso tenham interesse no certificado. Muito obrigado, João. Bom, o novo Código da Cultura, Vida ou Morte na Era Exponencial, que até dá tema ao nosso webinar, Gestão do Amanhã, o algoritmo da vitória e o que as escolas de negócio não são. São 4 dos livros mais vendidos, assinados pelo nosso convidado de hoje. Por isso, de propósito e combinado, deixamos para apresentá-lo agora no fim, para que ele já comece recebendo as nossas boas-vindas e também fazendo a sua apresentação. Além de autor destes best-sellers, também cofundador da HSM. José Salib Neto, boas-vindas, seja bem-vindo a esse webinar que vai tratar sobre gestão da cultura no mundo organizacional, focado aqui para a advocacia.
Bom, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar com vocês. É a minha primeira vez que eu converso com o mundo da advocacia, não como cliente agora, mas como professor, né? Como uma pessoa que divide conhecimentos, né? Então é uma honra estar com vocês e dividir aí esse conhecimento num tema fundamental para uma era que nós vivemos, né? E agora já pode emendar, por gentileza, José Salib, com a sua fala de apresentação, que está todo mundo aqui ansioso para poder ouvi-lo. Tá bom. Bom, acho que para começar, né, o novo Código da Cultura, o livro que está aqui, ó, aproveitar azulzinho, tá? Um livro que eu e o Sandro lançamos há um pouco mais de um ano atrás. Na verdade, ele teve 2 lançamentos, né? Primeiro, um lançamento no ano retrasado, o segundo no ano passado. E como é que nós chegamos nele? Né? Nós escrevemos o livro Gestão da Manhã, que se tornou o livro de gestão mais vendido no Brasil nos últimos tempos, já passado de 55 mil exemplares, que mostra basicamente que existe uma nova gestão vindo para esse mundo exponencial. Acho que todo mundo já sabe o que está acontecendo nas mudanças tecnológicas, os impactos que estão causando nas organizações, as organizações de todas as áreas, não só empresas, né? Mas eu considero um escritório de advocacia uma empresa, né? Às vezes tem advogado que não pensa que o escritório não é uma empresa, mas é uma empresa que tem cliente, tem pessoas, né? Então acho que é importante. Então qualquer organização, né? Seja um hospital, seja uma ONG, né? No fundo são todas organizações que têm um fim, né? E esse livro mostrou, na verdade, né, o que fazer a respeito disso, né, com relação à liderança, com relação à estratégia, com relação à mudança. E o livro ficou muito legal. Um livro que superou completamente a nossa expectativa de vendas, né? A gente inovou bastante, inclusive no próprio livro, né? A gente não queria falar simplesmente da área exponencial e aparecer com o livro de sempre, né? O nosso livro é interativo. Para você ter uma ideia, ele tem 6 horas de conteúdo audiovisual. E é muito simples, né? Simplesmente usamos o QR Code, as pessoas apontam o telefone e podem ver as entrevistas, né? Porque eu fico muito triste, né, de ver livros fantásticos escritos aí por pessoas que estão vivendo no futuro, mas apresentam um livro do mesmo jeito, né? Então o nosso livro tem infográficos, ele tem design, ele tem vídeos, né? A gente já mostrou para as pessoas que nós vimos o livro de uma outra forma, né? Que realmente ele tem que ser. Que a indústria editorial é uma das indústrias que ficou muito para trás, né? E a gente está mostrando para as editoras que realmente há uma necessidade de refazer. E aí a gente conseguiu vários depoimentos maravilhosos, né? Entre outros do Jorge Paulo Lemann, que talvez hoje é o principal empresário do Brasil e um dos maiores do mundo, né? Dono o principal grupo deles é a Embev, né? Dona de 70% do mercado de cervejas no mundo. Isso entre outras coisas, né? Eles estão em várias áreas, Kraft Heinz, ele é investidor em dezenas de empresas, né? E quando nós fomos entregar o livro Gestão da Manhã para ele, isso há uns 2 anos atrás, ele deu um susto na gente, porque ele falou, olha, eu adorei o Gestão da Manhã, adorei ter endossado o livro de vocês, mas eu estou muito preocupado, porque nós não fazemos nada do que vocês estão falando aqui na nossa organização. E aquilo nos assustou muito, né? Porque, o Jorge Paulo, talvez, ele está com 81 anos, eu não conheço poucas pessoas tão ativas, tão voltadas ao aprendizado, tão voltadas ao conhecimento, né? O time deles é um dos melhores times do Brasil, de executivos, executivas, né? E eu falei, bom, como é que pode, né? Um cara tá me falando isso. E ele pediu para a gente, falou, o que eu faço, né? Eu levei um susto, né? Imagina um cara aí que tem uma fortuna pessoal de mais de 30 bilhões de dólares, né? Perguntar isso para a gente, né? E aquilo nos chamou muita atenção. E aí a gente falou, olha, eu sugeri algumas coisas, tal, e ele já te falou, olha, isso aqui eu já fiz, isso aqui eu já fiz, aquilo eu já fiz, mas eu falei, Jorge, só nos resta nós fazermos uma auditoria no teu grupo para realmente saber o que aconteceu. Aí, como nós fomos olhar o preço das ações da Embev, tinham caído 30%, o investimento da Kraft Heinz, o investimento de bilhões feito com Warren Buffett, um desastre completo, né? Um desastre completo, talvez sem recuperação, né? Ele mesmo já admitiu isso.
E aí nós fizemos essa auditoria, passamos um mês falando com executivos dele, executivas, né, pessoas que trabalham lá, consultores, né, e chegamos à conclusão que a cultura que ele construiu nesses anos para conseguir fazer o que ele fez, né, e ele, desde o começo, né, eu conheço o Jorge Paulo já há muitos anos, ele sempre me falou da questão da cultura deles, né, a cultura Ambev é muito forte, eu não sei quem aí que está vendo conhece, mas a cultura da Ambev é fortíssima, e não é todo mundo que se encaixa, é uma cultura voltada à eficiência, voltada a resultado, voltado sim a você dividir o lucro entre todos que participam, né? Senso de dono, meritocracia ao extremo, né? Mas essa cultura ela foi muito importante para o crescimento, né? Inclusive para o crescimento mundial, porque ele consegue, através da cultura, você consegue alinhar uma organização, você consegue colocar todo mundo na mesma página, né? Mesmo estando geograficamente separado. E aí nós vimos que para esse mundo que nós estamos vivendo hoje, né, essa cultura só focada em resultados, ela não dá certo, né? Tanto que eu fiz uma entrevista com ele em 2008, né? Na verdade, eu fiz 2 entrevistas. E uma entrevista que eu fiz em 2008, na capa da revista da HSM Management, está mostrando um conjunto de princípios que foi importantíssimo para a construção da cultura, né? E os princípios são itens que alinham a empresa, que alinham atitudes, que o que se esperam das pessoas que trabalham na empresa são atitudes, né? E os princípios são maravilhosos, ou seja, você tem que trabalhar com senso de dono, você só vai ser promovido se conseguir alguém melhor que você para o teu cargo. São coisas importantíssimas, são 18 princípios. Só tem um probleminha, a palavra cliente não aparece no conjunto de princípios, né? E para piorar, a palavra inovação só aparece uma única vez. E diz o seguinte, inovação é importante, mas mais importante ainda é você copiar o que já existe, né? Isso para o mundo de hoje é terrível, né? Porque a gente sabe que a gente vive num mundo onde você precisa inovar constantemente, né? O mundo anda numa velocidade tão grande, velocidade exponencial, ou seja, o processo computacional dobra a cada 18 meses, né? Pela lei de Moore, do Gordon Moore, que foi o cara que inventou o microprocessador. Então, esse é o tom da velocidade que nós vivemos. Se você quiser saber a velocidade mesmo, né? Nós sabemos que é rápido, mas quanto rápido? Dobra a cada 18 meses pela lei de Moore e não vem falhando. Inclusive, está até diminuindo esse gap de 18 meses para 1 ano, em algumas indústrias, 6 meses, né? Então, baseado nisso, né, se você não inova constantemente, se você não traz coisas espetaculares para o seu cliente, né, você acaba sendo atropelado. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Ele sempre dirigiu a empresa dele, a estratégia de negócios dele é comprar empresas com marcas antigas, com grandes volumes, entrar dentro da empresa, cortar custo e aumentar o lucro, e aquilo lá fazia a empresa ter uma valorização gigante, só que isso não acontece mais, porque aqueles produtos velhos de consumo, os clientes não querem mais, né? Eles querem alimentos especiais, bebidas especiais. Cada cliente hoje quer alguma coisa para ele. Ele já não quer ser tratado mais como um grupo, nem como nicho. Nem como nicho. Ele quer ser tratado individualmente. E isso não existia dentro do grupo dele. Então, nós passamos um mês, entregamos para ele esse diagnóstico, né? E ele compreendeu perfeitamente e está usando, inclusive, no nosso livro, Novo Código de Cultura, para mudar a cultura dele. Só que a mudança de cultura é uma coisa que demora, né? Até perguntei para ele, eu dei parabéns para ele outro dia. Ele tem a Z Ventures, né? Que é uma empresa que é o motor 2, né? Para você construir inovações, né? E lá eles construíram várias inovações. O Zé Cervejeiro para a questão de entregas, né? Depois tem a Zetec também, que está trabalhando todo com os clientes da Ambev. Se você imaginar que o grupo no mundo, ele serve 60 milhões de clientes. Quando estou falando clientes, é bar, restaurante, né? Então, se imagina que eles têm 60 milhões de interações, imagina o valor que ele pode extrair daí. Então, eu liguei para dar parabéns para ele, ele falou assim, a gente está tentando muito, mas é duro, a cultura é dura de mudar. Imagina, se ele fala isso, imagina os outros, né? Então, isso me chamou a atenção, falei, pô, se um cara tão preparado, uma empresa tão preparada
está sofrendo por causa disso, imagina o resto, né? Então, e aí a gente viu que o grande problema na transformação digital das empresas, né, que não conseguem, a gente viu que o problema era mais cultural do que digital, né? Porque o digital é fácil, você compra a tecnologia, aprende a usar a tecnologia e você tenta mudar. Só que as coisas não funcionam bem assim, né? Você tem empresas altamente digitalizadas, né, operando no século passado, né? E, inclusive, faço uma analogia no meu livro, não sei se já dá para botar a foto aqui eu jogando tênis na década de 70 e na década de 80. Será que nós conseguimos botar essa fotinha? Angélica, por favor, a foto. Ela já vai aparecer na... Depois eu vou explicar para vocês por que eu coloquei essa foto, né? Olha eu aí, cabeludo, né? Magrinho, bonitão. Aqui no meu lado esquerdo, né, você tem eu jogando com uma raquete de madeira, né? E aqui do meu lado direito, você tem eu, um ano e meio depois, jogando com uma raquete de grafite. Essa raquete de grafite, ela produz uma força 10 vezes maior do que aquela raquete de madeira atrás. Então, o que acontece? Quando eu peguei a raquete de grafite, que fui bater a primeira vez na bola, a bola simplesmente voou, né? Ela sumiu da minha raquete, né? Por um lado, eu falo assim, como é que eu vou conseguir jogar com isso? E a outra pergunta, se eu não souber jogar com isso, eu vou ser ultrapassado, né? Então, eu vou ter que aprender. Só que não vou simplesmente pegar os meus golpes da raquete de madeira e trazer para o golpe da raquete de grafite. Eu tive que reaprender os meus golpes, eu tive que reaprender a estratégia, eu tive que ficar mais forte, eu tive que ficar mais rápido, porque você, aumentando a velocidade da bola, você é mais exigido, né? Eu tive que mudar o meu mindset para poder ser competitivo, né? E o que aconteceu foi interessante, porque eu vi muito dos meus concorrentes que eles simplesmente começaram a jogar com raquete de grafite do mesmo jeito que eles jogavam com a raquete de madeira e não dava certo, né? Eles não mudaram. Inclusive, eu tive que mudar até a pegada na minha raquete, né? Para poder segurar mais a bola. Então, isso é exatamente o que acontece nas empresas. As empresas pegam tecnologia, mas continuam jogando com a cabeça, com o mindset, com os golpes de antigamente, né? Isso não rola, né? Então, eu acho que essa imagem, acho que explica muito do que está acontecendo nas organizações. E eu digo hoje, né? Eu falei, com que raquete a tua organização está jogando hoje, né? Eu fiz até um post ontem nas redes, né? E deu uma discussão gigante em todas as redes, né? E realmente as pessoas entendem que simplesmente tecnologia você não pode trabalhar do mesmo jeito que você trabalhava antes, mas com essa tecnologia, né? Você tem que fazer uma série de mudanças, principalmente em você mesmo, né? No teu time, né? Para você poder competir. Então, com isso, eu faço essa pequena introdução, né? E coloco aí para os nossos experts em direito, né? Para fazer uns comentários sobre isso, né? Obrigado, Salib. Antes de dar sequência, também quero desejar as boas-vindas ao presidente Lúcio Flávio. E antes de passar a palavra para ele, eu quero novamente dizer para vocês, para os que estão chegando, para os que já tinham chegado, que podem enviar as perguntas para vocês pelo chat no YouTube, que eu vou, a partir do próximo bloco, fazer as perguntas com base nas interações, nas provocações de vocês. E já respondendo a Valdeni Modesto, que pergunta até que hora vai o webinar, nós vamos seguir até às 18h30, Valdeni. Então, nós temos aí ainda um pouco mais de 1 hora pela frente. Bom, presidente Lúcio Flávio, obrigado pela presença. Olá, João Camargo, uma alegria revê-lo, ainda que em ambiente virtual, e perceber que está em boa saúde. Quero te dar um grande abraço fraterno, satisfação revê-lo. Cumprimentar o doutor Rafael Lara Martins, nosso conselheiro federal, diretor da nossa Escola Superior de Advocacia. Cumprimentar minha querida amiga, presidente, inovadora, doutora Isis Fontinelli. Prazer, Isis, revê-la. E também cumprimentar aqui e agradecer pela presença conosco, pela fala, o professor José Salib Neto. Obrigado, professor, seja bem-vindo.
sinta-se, ainda que virtualmente, abraçado pela advocacia e pelo mundo jurídico do Estado de Goiás. Passo aqui, Isis, para, mais uma vez, reafirmar o meu compromisso pessoal com a sua comissão, com a Comissão de Inovação e Gestão, com essa área que é tão importante para a advocacia, em quaisquer tempos, mas muito mais ainda em tempos de pandemia. Portanto, temos que nos reinventar a cada dia, transcender, como eu tenho dito, a palavra de ordem, pelo menos nas vezes que eu tenho me direcionado à advocacia de Goiás, é que tenhamos cautela, mas que tenhamos coragem também de enfrentar o momento e que nós busquemos, no máximo possível, transcender para além das nossas forças e capacidades para superar esse momento. Então, quero te parabenizar pelo evento, parabenizar a Escola Superior de Advocacia, desejar muito êxito e dizer que vocês, da comissão, sempre contarão com o meu apoio integral, porque valorizo muito e sei da importância desse trabalho que você faz, tá bom? Grande beijo, um abraço a todos vocês. Obrigada, presidente. Nós ouvimos o presidente da seção de Goiás da Ordem dos Advogados do Brasil, Lúcio Flávio, e agora nós vamos ouvir a presidente da Comissão de Inovação e Gestão da OAB Goiás, Isis Fontinelli. Isis, o Salib falou com muita maestria sobre a cultura no mundo organizacional. E na advocacia, na perspectiva da gestão da cultura, que é o seu tema de pesquisa também, tema do livro que você lançou recentemente. A advocacia ainda joga com raquete de madeira ou já aderiu à raquete de grafite? Bom, João, para te responder essa pergunta, primeiramente, assim, até falar para o Salib, meu esposo, ele trabalhou muitos anos na Ambev, há muitos anos atrás, então a gente, desde a época da fusão, enfim, então ele me contou várias histórias relacionadas à própria cultura, e eu sou uma estudiosa também de estudar um pouco essa questão das culturas dentro das organizações. E quando chegou, né, a gente pode dizer que a gestão ela começou a ser desenvolvida com mais força dentro da advocacia, inclusive aqui está o meu livro, Gestão da Cultura na Advocacia, tá? Vocês encontram na Amazon. Bom, gente, então, quando começou esse processo de gestão dentro dos escritórios, eu comecei a perceber que era exatamente isso. Você dava essa raquete de madeira e falava, vai, faz. E aí o advogado sentia realmente perdido, porque, afinal de contas, o advogado ele traz uma cultura milenar, né? Então, para que a gente possa até entender, contextualizar por que o advogado tem muita resistência, às vezes, a essa mudança, eu preciso entender a história da advocacia, entender o papel do advogado hoje na sociedade, como que ele pode trazer as mudanças que estão aí. Então, eu costumo colocar isso assim no meu livro, tá? Nós somos influenciados, primeiro, tem um fundador, o sócio do escritório, ele vai lá, né, abrir o escritório, ele traz pessoas junto com ele, e ele acaba sendo influenciado pela cultura do seu país, pela cultura da sua profissão e também pelo comportamento das pessoas que compõem esse grupo. Então, quando a gente fala, ele acaba sendo influenciado pela cultura da profissão, eu preciso entender essa profissão direito. E na faculdade, a gente tem algumas matérias, né, lá no início, história do direito, pelo menos eu fiz, eu não sei hoje essa geração nova, como é que eles estão estudando essa parte. Eu estudei direito romano, eu estudei história do direito, entender um pouco como é que foi construído tudo isso, porque isso influencia no nosso dia a dia, e tem até uma frase do Heródoto que ele fala que pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Então, se a gente parar para pensar, o direito ele traz uma história milenar, né? Que ele trabalha aquela questão da justiça quase como uma questão divina, né? Então, ela foi moldada durante muitos anos através desses comportamentos milenares e, claro, com as coisas que vinham acontecendo ano a ano. As pessoas falam assim, o mundo mudou.
já ficou até uma frase minha batida, né? O mundo está sempre mudando, sempre, sempre mudando. Então, o que a gente precisa entender é que ele está mudando de uma forma mais acelerada. Quando eu começo a compreender que a advocacia, quando começou lá na Grécia, que foi o berço dos oradores mais brilhantes, Demóstenes, Péricles, Aristides, quando ele trouxe várias simbologias, como, por exemplo, a deusa Têmis. A deusa Têmis, ela vem daquela época, e ela traz uma simbologia, e é tão interessante que até hoje, você vê dentro dos escritórios de advocacia, a deusa, inclusive eu tenho ela aqui, ela está bem ali atrás. Então, como isso é forte? Isso foi criado, isso foi quando? Foi na Grécia. Então, a gente falar que a história não influencia, é claro que influencia. E essa deusa, ela trazia aquela questão da espada, da balança que traz o equilíbrio, da venda que traz a imparcialidade. E daí surgiu outros símbolos, do martelo, da beca, que tratava o advogado quase como um sacerdócio para o advogado, e a própria cruz, que tem uma ligação muito forte com a igreja, desde a questão do julgamento de Pôncio Pilatos, que trouxe essa ideia de como que você lida com o acusado, no momento que você levou ele para que as pessoas fossem julgadas. Então, todos esses símbolos, eles fazem parte ainda hoje do nosso processo. E como o direito foi para Roma, que ganhou um caráter mais profissional, que saiu dos oradores e foi mais para o papel, né, foi mais aperfeiçoado através da lei das 12 tábuas, enfim, onde começou a surgir, de fato, os nomes, patronos, advogados. A advocacia, ela veio ganhando um papel, uma notoriedade muito grande na sociedade. Então, não é à toa que hoje é uma das profissões, é a única profissão hoje privada que está dentro da Constituição Federal. Então, é muito forte o papel dela, é muito forte. Estou falando de uma instituição privada. Então, como que isso vem influenciando na advocacia? Quando a gente fala de um novo mundo, aí começaram a trazer a advocacia do futuro, e a gente precisa contextualizar isso. O próprio Richard Susskind, ele é um professor de Oxford, e ele traz muito essa questão da advocacia do futuro. Ele já trabalha isso há 30 anos. Você imagina 30 anos ele falando da advocacia do futuro, né? Dizendo como que a advocacia ia ser no futuro, as profissões que iriam surgir. Ele tem um livro, The End of the Lawyers, em 2008 ele fez, e o último dele, em 2013, Tomorrow Lawyers, que traz a ideia de algumas profissões que iriam surgir no futuro, como tecnólogo jurídico, engenheiro jurídico, gestor jurídico, ou seja, gerir crises, consultoria em gestão jurídica, que é o que eu faço hoje, eu faço esse trabalho de gestão jurídica. E como é que a gente vai falar para esse contextualizar, a gente contextualizando tudo aqui, a gente fala para esse profissional do direito que ele precisa mudar. Depois de milênios de construção de valores, de crenças, e o Salib vai falar isso muito bem, sobre a questão da cultura, o quanto isso é forte, quanto isso é arraigado. Então, eu falo que por isso que tem um valor todo especial estudar a cultura na advocacia. Foi por esse motivo que eu resolvi escrever um livro, Gestão da Cultura na Advocacia, porque eu não era somente empurrar a gestão para o advogado e falar, vai, segue a sua vida, que você tem que mudar. Você tem que mudar, você tem que inovar. Ele tem que ter uma mudança, aí as pessoas falam, mudança de mindset, a Carol Dweck fala muito isso, que é aquela mudança do mindset fixo, que o advogado tem muito, tá? Que é um receio de medo, assim, um medo de mudança, de falhas, que a inovação, ela requer algo, isso aí o Salib, ele fala muito bem no livro dele, quando você busca uma cultura de inovação, você quer algo a longo prazo, e a gente hoje está muito focado numa administração muito taylorista ainda, e de uma comando e controle, e a gente levou essa administração para a advocacia. E aí eu começo a pensar assim, mas por que não atualizar a administração também dentro da advocacia? Uma administração do Peter Drucker, que trouxe
já desde algum tempo atrás, ele já vem falando desse processo de inovação. O livro dele, que me inspirou muito, que é Inovação e Espírito Empreendedor, inclusive no meu subtítulo do livro tem Espírito Empreendedor, ele já falava dessa sociedade, dessa inovação. Aí ele veio com várias outras também, vários outros livros, Administrando Tempos em Grandes Mudanças. Isso em 1995, imagina, 1995 ainda já se falava desse processo de inovação. E o último livro dele, ele falava sobre desafios gerenciais para o século XXI. E ele, naquela época, falava o seguinte, vamos mudar a retórica de equipe, de criatividade, vamos colocar outra coisa. E a gente percebe que o mundo ele é cíclico. De repente, a gente voltou a falar de criatividade, a gente voltou a falar da importância de equipe, a gente voltou a tentar entender qual é a liderança hoje, que é a liderança de propósito, a liderança relacional, como que funciona isso dentro de uma organização. E a gente vem com uma pegada também de uma geração nova. Nós temos várias gerações hoje dentro do escritório de advocacia, geração Baby Boomer, X, Y, Z, e, de repente, a gente tem aquela retórica do Abraham Maslow, que ele fala assim, que após o ser humano sobreviver, né, buscar sua sobrevivência e a segurança, o maior desejo é sentir que a vida deles, que a vida do ser humano dele tem importância, que ele pode fazer diferença e que ele pode deixar um legado. E essa geração Z, principalmente, o foco dela é isso, é levar algo que contribua, que gere esse legado, né, e algo diferenciado. Então, falar de cultura na advocacia é de extrema importância nesse momento atual, para a gente contextualizar o que foi, o que precisa ser feito, mas com consciência. Tá? Não com aquela coisa de faz a gestão e se vira. Não, a gente precisa trabalhar o mindset, a gente precisa entender, tem livros e livros aí relacionados até a você entender a organização. O Morgan fala muito isso de imagens da organização, você entender a organização como um processo também inconsciente ou psíquico, onde você tem que usar aquele termo, só para finalizar, que o Platão usava, né? Que é a caverna do Platão. É você sair dessa caverna, sair desse escuro, ir para fora e tentar ver esse mundo novo, sair dessa prisão psíquica que a gente está, o advogado ele ainda está muito, muito lá atrás ainda, né? No tempo da Grécia, da Roma. Então, não é simplesmente falar, o advogado mudou há 20, 30 anos. Não, nós trazemos valores e crenças milenares que precisam sim ser respeitadas, porque essa é a nossa essência. A gente precisa respeitar, o tempo todo eu falo isso no meu livro, mas a gente precisa acrescentar a essa essência algo que realmente vá fazer efeito e trazer resultados, precisa acompanhar o que há de mais moderno, o que o mundo está dizendo para ser, né, acompanhado. É isso, eu acho que é contextualizar realmente a advocacia nesse parâmetro aí. Como diz um amigo comunicólogo, o Dado, o mundo mudou bem na minha vez. A Andressa Lourenço Gonçalves diz, Isis, que ela teve, sim, a disciplina de História do Direito Brasileiro na faculdade. Eu falo também para o Lucas Vilela, a Viviana Irato Melo, a Daniela e o Matheus que fizeram perguntas, e os demais que estão fazendo perguntas, que direcionem para quem eu devo dirigir essas perguntas, senão eu posso fazer isso aleatoriamente mesmo. Agora, Rafael Lara Martins, advogado com atuação já segundo o meu cálculo raso aqui, há cerca de 20 anos. A advocacia ela é uma atuação muito interessante, porque ela chega, em muitos momentos, de ser uma empresa de um só, um CNPJ de uma pessoa só, de um profissional só. Eu queria que você falasse também sobre a realidade da advocacia como escritório, como organização empresarial, principalmente aqui para a nossa realidade, que é o estado de Goiás. E aí pergunto, até aproveitando uma deixa que o Salib nos deu na fala dele, escritórios de advocacia são empresas?
Bem, João, Salib fez essa provocação, na verdade, né? E é interessante que existe uma briga, entre aspas, sobre essa questão de escritório de advocacia ser empresa, e aí eu preciso fazer uma contextualização, sou obrigado a fazer uma contextualização, até como gestor de ordem, membro da ordem. O que nós não podemos admitir, é um escritório de advocacia enquanto a mercantilização da advocacia. Entendam, é vedado e buscamos a não mercantilização da advocacia. Mas quando se fala em escritório ser empresa, acho que o que o Salib, a Isis, as pessoas falam, é que o escritório é um negócio. O escritório é um negócio. O escritório demanda gestão, o escritório demanda organização empresarial. Então, se você falar, um escritório de advocacia é uma empresa, nós temos registros, né? Não na junta comercial onde se registra as empresas. Nós temos um registro formal na Ordem dos Advogados do Brasil. E aí nós nos registramos na Receita Federal, como qualquer outra empresa, e fazemos os nossos registros na prefeitura para poder fazer emissão de notas fiscais. Então, assim, lato sensu, escritório é uma empresa. Agora, o que a gente precisa entender? Escritório é um negócio, escritório é um business. Aí eu acho que o Salib foi muito feliz nisso. O grande ponto é que a gente tem que entender, e a gente tem que deixar de hipocrisia com isso, que a advocacia, ela também é um meio de sobrevivência, é um meio de ganhos, é um meio econômico, né? Eu não tenho outra fonte de renda que não seja o exercício da minha advocacia. Por mais que eu seja professor, ministre aulas, até pela minha vinculação com a Escola Superior de Advocacia, isso não é uma fonte de renda, eu não recebo por isso. Então, eu pago minhas contas com a advocacia, pago a escola dos meus filhos com a advocacia, compro comida com a advocacia, pago luz com a advocacia, pago água com a advocacia, e se eu não tratar o meu escritório de advocacia como uma empresa, pensando em gestão de pessoas, em gestão do negócio, em gestão de processos, eu não vou conseguir sobreviver e não vou conseguir ter um negócio quanto a isso. Então, acho que é importante fazer essa ressalva do ponto de vista da ética profissional, em não mercantilizar. O fato de o escritório de advocacia ser um negócio, entre aspas, uma empresa, não nos autoriza, por exemplo, a começar a fazer propagandas do escritório de advocacia na página da revista, no jornal, na televisão, no outdoor, e aí são as questões éticas do nosso código que a gente tem, e eu sei que ninguém está falando e nem defendendo isso aqui nesse nosso bate-papo. Mas uma coisa é verdade, João. Se tudo, absolutamente tudo, que o professor Salib, que ele disse que não queria ser chamado de professor, falou, o Salib, se tudo que o Salib e a Isis dizem não tiverem uma aplicação real e imediata, o escritório de advocacia vai continuar sendo aquela, entre aspas, alfaiataria do direito romântica, né? Nós precisamos efetivamente da gestão para fazer isso crescer e adiante. Salib falou muito sobre meritocracia, ele ponderou também sobre esse sentimento de dono nas pessoas que estão no escritório, e isso precisa imperar dentro de um escritório de advocacia. Eu costumo dizer uma coisa que é muito verdadeira: de nada adianta você conquistar clientes, de nada adianta você fazer, entre aspas, negócio, você fechar contratos, você ser contratado para representar os seus clientes, se você não tiver uma boa gestão para entregar aquilo que se provoca e entregar aquilo que se espera. Como o objetivo é a gente bater papo, João, e a gente poder, na medida do possível, ouvir o máximo que a gente puder do Salib, eu vou aqui encerrar já aqui para a gente poder partir para os próximos pontos aí, que eu acho que vai ser muito bacana o que nós temos para compartilhar essa noite. João. Obrigado, Rafael. Salib, a Daniela Lamounier, ela diz sobre... É comum se ouvir dizer que algumas profissões serão substituídas no futuro. Corremos esse risco, como isso nos afetaria? E aí ela me deu uma deixa para fazer uma outra reflexão. A gente só fala sobre as profissões que serão extintas, que serão substituídas. A gente fala também, mas com menos intensidade, sobre as profissões que serão criadas ou
serão desenvolvidas para substituir essas que serão encerradas, porque a população só cresce, a demanda cresce, o consumo, se a gente ignorasse a pandemia, o consumo também não teria parado de crescer. As empresas também, as micro e pequenas empresas, a taxa de mortalidade é de cerca de 5 anos. Quando a gente aumenta, a gente expande o porte da empresa, isso pode chegar a 15 anos. A gente vive nesse estigma, nesse signo do medo, seja o profissional ou seja a empresa. Como que a gente faz para olhar isso com uma outra perspectiva? Em vez de a gente olhar para o que vai deixar de existir, a gente conseguir olhar para o que vai passar a existir. Bom, posso fazer só antes de responder essa Fique pergunta, que na verdade essa pergunta é outra live, né? É outra sessão inteira, né? Bem complexa, né? E eu também não quero fugir muito do tema, né? Porque se você ver, a gente já foi 45 minutos e abordamos muito pouco de cultura, né? Então, assim, vou tentar responder rapidamente depois, mas para ficar dentro do tema, né? Porque acho que tem muita gente curiosa, né? Quando o Rafael falou assim que eu não gosto de ser chamado de professor, não tenho nada contra professor, porque na verdade, eu sou um palestrante, eu dou aulas, né? Mas a gente pega muito forte hoje a questão da educação, né? Porque, no fundo, tudo começa na educação, né? Se as escolas de direito continuam produzindo advogados do mesmo jeito que sempre produziram, aí o advogado ele já sai com problema, né? Ele já sai com problemas, na verdade. Ele já sai com um mundo que já não existe mais. E, infelizmente, as escolas, né? No mundo inteiro, não estou falando só de direito, estou falando de medicina, administração, que é a minha área, elas estão com uma dificuldade enorme de jogar muitas coisas do passado, né, que não servem mais, né, ou que podem ser aprendidas sozinha num curso online em casa, né. Então, assim, o desapego é muito difícil, né. E a escola hoje, como nós vemos, né, está produzindo profissionais que não estão alinhados com o mundo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque a cultura deles está engessada, né? Elas uma cultura que não muda muito, né? A cultura que não... As pessoas têm dificuldade, como a Isis, cada vez mais eu admiro a Isis, principalmente pelo fato de ela gostar tanto do Peter Drucker, que na verdade são poucas pessoas que têm essa percepção da riqueza da contribuição dele no mundo, né? E como ele faleceu em 2005, né? Nós estamos... Há 15 anos ele faleceu, né? E a gente está falando como se ele estivesse aqui agora, né? A questão das escolas precisa ser mudada com urgência, né? A gente está vivendo hoje esse momento, como o Rafael explicou no começo, um momento complicado, difícil com essa pandemia, e grande parte desse sofrimento que nós temos é a desatualização da medicina, né? A gente não sabe absolutamente nada, nada, nada. Sabe por quê? Porque eles não sabem tratar com dados, não sabem tratar com inteligência artificial, não sabem tratar com algoritmo. E a população continua extremamente perdida. Por quê? Porque médico sempre achou que ele tem que ser médico. Eu digo que hoje todos nós temos que ser experts em tecnologia. Eu digo que para qualquer escola, qualquer área, pega 30%, 40% do seu currículo e bota a tecnologia dentro. Na minha visão, todos nós somos empresas de organizações de tecnologia com especializações em alguma coisa. Então, se você não tem isso nas organizações, fica difícil, né, você fazer as mudanças necessárias, né? Então, a mudança é muito drástica. No campo de vocês, não somente os escritórios estão com essa questão da transformação, mas todo o sistema jurídico do Brasil está completamente obsoleto. A gente vê diariamente, é coisa de chorar. Então, acho que o papel agora da OAB, né, não é só resolver o problema dos escritórios para adaptar, mas resolver o problema da justiça brasileira, que é uma coisa assim, parece que a gente vive há 1000 anos atrás. Então, eu acho que a advocacia tem 2 horas. Primeiro, 3 horas. A primeira, e desculpa, né, não quero ofender ninguém, mas já que eu estou aqui, eu tenho que cutucar, né? Você tem 3 horas. O primeiro, educação, né? Tem que rever completamente aquele currículo, né? Tem que saber que todos nós, que os advogados têm que saber inteligência artificial, tem que saber algoritmo, tem que saber nanotecnologia, tem que saber robótica, tem que saber, enfim, todo esse arsenal tecnológico para poder operar nesse mundo, né? Então, vão ter que mudar o currículo. Segundo, os próprios escritórios têm que entender
que também, não só pelo bem deles organizacional, mas para poder acompanhar os clientes. Quer dizer, imagina um escritório de advocacia normal tentando acompanhar uma empresa como o iFood. Não consegue, não consegue. Se os escritórios não mudarem, eles vão fazer feio perante aos clientes que eles têm, né? Eles têm que entender até pelo bem da operação, porque hoje a propriedade, você não é dono, mas você usa, né? Cada vez mais pessoas usam. Então, a dinâmica dos negócios mudou muito. Então, então você tem na educação, no escritório e no próprio sistema jurídico, que a OAB vai ter que liderar essa mudança junto à Brasília para que a gente entre numa sociedade mais moderna, né? Porque senão nós como país, nós ficamos emperrados, tá? Então essas são a minha primeira, e por isso que eu não gosto de ser chamado de professor por causa disso, né? A segunda, vamos tentar aqui, a gente falando de cultura, como a cultura é uma coisa que você não pega, né? Que você não sente na mão, fica difícil. Então, eu vou colocar aqui 3 definições que eu e o Sandro fizemos dentro da nossa visão. O que é cultura? A cultura é uma coisa tão difícil de mudar que ela não tem uma definição, ela tem várias. A primeira é o jeito que a organização faz as coisas acontecerem. Aí tem mais uma segunda. É como as pessoas agem quando o CEO não está na sala. A terceira é o sistema de ações, valores e crenças em comum que se desenvolvem em uma organização e ajuda a orientar os seus membros. Então, a gente, dentro dessa conversa, é importante saber aqui do que nós estamos falando, né? Senão a gente ficou com uma conversa muito, muito por cima, assim. Agora, voltando à questão das profissões, né? Sim, as profissões estão mudando. Acho que depende muito do que como a gente encara o mundo. Eu, por exemplo, né? Eu fiz uma mudança drástica na minha própria carreira, né? Eu fundei a HSM, a maior empresa de desenvolvimento gerencial do Brasil, e depois saí para estar nessa área de escrever, de pensar ideias, tudo. Eu tive que fazer uma mudança drástica em mim. É a maneira que você encara. Eu encaro o conhecimento como uma coisa maravilhosa, encaro você aprender as mudanças como uma coisa. A gente não pode ter medo, né? Se a tua profissão muda, por exemplo, você pega na medicina, né? Os radiologistas, né? Como nós sabemos, não vão ter muita utilidade, né? Então, ele precisa se adaptar, precisa fazer outras especializações. Por exemplo, um radiologista ele pode ir para a psiquiatria, mas vai ter que fazer umas. Então, as pessoas têm que saber navegar, têm que fazer essas mudanças, né? Você tem patologistas, por exemplo. Então, a patologia e a radiologia são especializações que praticamente já estão extintas, né? Então, as pessoas têm que saber transitar. Por isso que eu digo que hoje a gente vive num mundo da especialização, né? Cada vez mais, né? Hoje, em 2 anos, você se especializa em alguma coisa. Então, as pessoas precisam tirar aquele medo de perder aquilo que eles se formaram e entender que você não é mais formado em alguma coisa, você é um formando, né? Você está formando e aprendendo sempre, né? E não, eu sou formado em advocacia. Então, você tem que saber navegar e não ter medo do conhecimento e não ter medo da mudança, né? Porque, como a Isis falou, do mindset fixo, é aquela coisa, as pessoas mudar é muito difícil, as pessoas não querem mudar. O natural das pessoas é fazer as coisas do mesmo jeito como sempre foram feitas. Eu coloco aí o mundo da advocacia, que vocês têm esses 3 desafios, né? De mudar a escola, de mudar os escritórios e de mudar Brasília. senão vocês vão ficar emperrados, não adianta muita coisa. Enfim, são essas considerações. Então, para a colega que fez a pergunta, não tenha medo, né? Aproveite. Nunca na história da humanidade as pessoas tiveram tantas oportunidades de ser empreendedores. Hoje, você com um celular, você pode começar um negócio, né? Antigamente, para você começar alguma coisa, você tinha que investir muito dinheiro, você tinha que comprar coisas, criar fábricas. Hoje, com conhecimento, você pode. Então, nós vivemos hoje na era do conhecimento. Então, estude o tempo todo, venha as oportunidades e construam coisas novas, né? E, como Philip Kotler fala, é melhor você se fazer obsoleto antes que a concorrência te faça, né? Salib, tem uma pergunta da Ana Manuela Cacheta, direcionada para você, que diz até que ponto a mudança de cultura na empresa pode afetar a estrutura. Porque a cultura ela não é palpável, ela não é material, mas a estrutura, de certa forma, é. Então, como que esse fator
que não é palpável afeta no fator que é? Eu não sei, não sei se eu entendi 100% da pergunta, né? Mas quando a gente fala de cultura, né? A gente na verdade, né? A gente está falando em adaptações na cultura. Por exemplo, você pega a cultura Ambev, né? Você vai fazer umas adaptações, né? Você não vai trocar completamente a essência, né? Essa questão, como o Rafael estava falando, da meritocracia, ela continua, espírito de dono, ela continua, né? Por outro lado, o foco excessivo no resultado, não, tem que adaptar. Então, a cultura ela tem que se mudar. O problema é que a cultura, desde que nós sabemos, era uma coisa que não mudava, né? Só que o mundo exponencial, como a Isis abordou, ela faz com que tudo tenha que mudar, né? A gente vive num mundo girando o tempo todo, né? E você tem que fazer mudanças na liderança, mudanças na cultura, mudanças no modelo de negócio, né? E ir fazendo. Agora, essa mudança na cultura, né? Ela, com relação à mudança na organização, na parte estrutural, eu não sei. Você pega hoje, né? Por exemplo, agora nós estamos vivendo esse mundo do digital, né? Então, as empresas estão se tocando que, de repente, não vão precisar mais construir coisas. Você não vai, por exemplo, o escritório de advocacia hoje, sinceramente, como cliente, e com essa tecnologia que nós temos, sinceramente, eu diria que 90% das vezes que eu ia num escritório de um advogado, eu não preciso mais. Eu não preciso mais. O que significa? Que o advogado não precisa ter mais aqueles escritórios caríssimos, né? Aquelas coisas gigantescas, aquele custo fixo gigante, que você pode, através de um conhecimento, ter uma estrutura muito mais enxuta, né? Então, mas para isso você tem que ter uma cultura diferente com relação à maneira como você trabalha. Então, sim, pode até afetar na questão estrutural. Tentando dar uma resposta mais rápida, mais ou menos por aí. Não sei se o que a Isis e o Rafael teriam a dizer sobre isso. Isis, a Elaine Meirelles, de Manaus, disse que a OAB Amazonas recebeu muitas críticas à época da criação da Comissão de Direito Digital, Inovação e Startups, e agora ela é muito mais do que necessária. Bom, eu quero inverter aqui a lógica e, em vez de perguntar para a Isis, eu vou pedir para que a Isis pergunte agora para o nosso convidado, o José Salib Neto. Tá, mas antes eu queria só dar um oi para a Elaine, ela foi minha aluna lá em Manaus, e eu posso responder, porque assim, é uma coisa rápida, tá, João? Porque assim, é uma experiência que eu tive na Comissão de Inovação e Gestão. A gente teve resistência também, foi criada em 2016, mas isso é normal, porque o ser humano ele tem essa resistência à mudança, tá? E isso aí por isso que não à toa, quando a gente vai estudar cultura organizacional, a gente precisa expandir conhecimento para todos os lados. Eu não canso de estudar relacionado desde a parte de psicologia, antropologia, sociologia, neurociência, enfim, para poder entender todo esse processo. Então, a partir da construção e da experiência, a gente vai criando o corpo. Então, por isso que hoje ela fala que essa comissão se faz essencial, assim como eu entendo que a Comissão de Inovação e Gestão também se faz essencial, e assim como todas as comissões que estão sendo criadas no Brasil se faz essencial, porque a OAB ela tem um papel muito importante na vida dos advogados, tá? Então, acho que é bem interessante isso. E, antes de fazer uma pergunta para o Salib, eu acho que a gente está contextualizando muito a questão aqui da cultura. É importante entender porque fica uma coisa, às vezes, muito subjetiva, né? A cultura, ela é a essência, é o DNA da organização. E quando a gente pensa em estratégia, quando a gente pensa em mudanças, se a gente não tem um entendimento da cultura, ela pode simplesmente ruir esse procedimento, esse processo. As mudanças, elas, quando elas vão ser implementadas, ou eu digo instaladas, poucas delas elas realmente ocorrem. De 70% a 80%, essas mudanças elas travam, porque você não tem o conhecimento daquilo que a gente fala de cultura organizacional. O Salib falou aí, eu sou fã do Peter Drucker, né? Peguei realmente muitos exemplos, estudo bastante todo o trabalho que ele fez,
porque naquela época ele já se fazia bem atual. É claro que a gente vai tendo novas perspectivas e mudanças, né, que vão ocorrendo, e a gente vai adaptando. E o Edgar Schein, que também é a pessoa que me inspirou bastante para a construção dessa questão da cultura organizacional, até para entender, né, os artefatos, o que a gente vê, o que é profundo, e isso o Salib fala também muito bem no livro dele, né, essa percepção do que a gente vê, né, artefato, comportamento, a estrutura do escritório, que pode ser até muito parecida com a outra. A parte dos valores, né, que podem ser escritos ou não, é a forma como as pessoas vão lidar ali uma com as outras e vão tomar certas decisões. E, por fim, a parte de pressupostos básicos, as crenças, que muitas vezes não, são indiscutíveis. Se você leva uma mudança, se você leva uma estratégia que vai barrar nesses pressupostos básicos, ou seja, nessas crenças, vai dar problema. Aí você vai mexer nas resistências ali das pessoas dentro do escritório de advocacia. Então, por isso que é tão importante. As pessoas falam, claro, todos os pilares da advocacia é importante, mas eu, como consultora, escuto direto. Quando eu chego no escritório, o pessoal fala, Isis, trabalha meu marketing jurídico. Peraí, vamos primeiro entender. Não é só arrumar a casa, porque a gestão também, até para arrumar a casa, eu preciso entender a casa antes. Tá? E precisa entender, e o que faz a cultura são as pessoas, o comportamento, a junção desse comportamento, pessoas que trazem seus valores, suas crenças. E nesse contexto, eu queria perguntar para o José Salib, que no livro dele, inclusive eu estou aqui com os 2 livros, viu, Salib? O meio seu aqui. Inclusive o outro livro seu também, de Ação da Manhã. Então, eu queria te perguntar, no seu livro fala muito dessa questão de que a cultura seria um resultado e não uma causa, né? E que a gente, em vez de trabalhar... Porque as pessoas falam assim, Isis, como é que você trabalha essa cultura? Como é que você trabalha essa gestão? As pessoas pensam que eu vou lá e vou mexer na cultura. Não, existem meios para que a gente possa trabalhar a cultura. E eu gostei muito dessa frase sua no livro, a cultura é um resultado e não uma causa. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso para a gente. Salib, o seu áudio está desligado. Pode ativar e falar novamente, por favor? Agora sim. Agora? Essa é uma foto aqui, já que a gente está falando no Peter Drucker, tem uma foto minha com o Peter Drucker na casa dele alguns anos antes, tá? Então, aqui, Isis, já que você é fã dele, tá aqui. Olha, a cultura é resultado. A cultura, acho que é um papel fundamental em qualquer organização, né? Uma organização sem cultura é uma organização sem alma, sem vida, sem saber para onde ela ir. Então, se você... Esse que a questão da cultura a parte mais perigosa. Se você perguntar para 80% de profissionais brasileiros o que é cultura organizacional, ele não vai conseguir saber nem o que é. E aí que mora o perigo, né? Então, quando você fala cultura e resultado, fala pela experiência, né? Do Jorge Paulo lá com a turma dele, eles conseguiram construir uma das maiores empresas do mundo, a maior empresa no mundo na área deles, através de uma cultura organizacional forte, poderosa, né? Que faz com que as pessoas fiquem completamente alinhadas naquilo que eles acreditam, né? Então, sim, é resultado, voltada a resultados práticos, né? Mas essa cultura ela precisa ser revisitada para saber navegar nos mundos diferentes que a gente está vivendo. Então, a gente está vivendo numa era de mudanças constante. Então, aquilo que era fixo, que era uma cultura fixa, ela precisa ser uma cultura mais adaptável, mais moderna. E para você fazer isso, né, você tem que mexer em pessoas. Você não tem que mexer em sistemas, software, né? São pessoas, né? E como vocês falaram da questão do mindset fixo e mindset crescimento, a principal análise que você vai precisar fazer nas pessoas é se você tem pessoas de mindset fixo, de crescimento, e aquelas de mindset fixo, ou seja, aquelas que querem fazer a mesma coisa do mesmo jeito para o resto da vida, elas precisam ser retreinadas. E se elas não conseguirem
elas precisam ser removidas, e a cultura tem a ver com remoção de pessoas, troca de pessoas. Isso não é fácil, né? E tem mais, né? Qualquer processo de transformação cultural leva no mínimo 3 anos, né? Uma coisa longa, árdua, né? Mas nós temos aí, vocês estão muito bem servidos aí no mercado jurídico com a Isis, de poder fazer essa mudança, porque no mercado de saúde, outros mercados mais tradicionais, você não vê gente assim. E a mudança é necessária, porque senão isso aí acaba travando o país, né? É incrível, né? A justiça trava o país. Então, sim, tem tudo a ver com o resultado de se, como o Peter Drucker fala, né, Isis, a cultura come a estratégia no café da manhã. Exato. Né? Então, se você pode ter a Amo melhor essa frase. você pode ter a melhor estratégia do mundo, perfeita, mas uma cultura desalinhada, a estratégia não faz absolutamente nada, né? A cultura que segura as coisas, né? Então, isso é fundamental. Esse tema, para o direito hoje, eu diria que é o tema mais importante para o direito hoje, é essa transformação cultural que vocês precisam, de novo, em 3 áreas, né? Educação, escritórios e Brasília. Salib, o Tadeu Abreu diz que está de pleno acordo quando você diz que o cliente empresário não faz a menor questão de ir ao escritório do advogado. Daí a importância da mudança, da suntuosidade para a funcionalidade. Bom, agora eu passo para o Rafael Lara Martins, que em vez de responder, também vai fazer uma pergunta para o José Salib Neto. Rafael? Oi, então, são tantas coisas que dá vontade de perguntar para o Salib, tanto conhecimento resumido em uma pessoa, ele e a Isis aqui, eu tô muito mais aprendendo com vocês aqui do que participando desse webinar. Acho que eu estou aqui bebendo na fonte aí junto com vocês. Mas eu tenho, assim, diversas questões que eu fico pensando enquanto a gente está falando em gestão, e eu tenho também uma preocupação muito grande com a cultura jurídica e com a tradicionalidade da advocacia. Eu acho, e principalmente quando a gente fala em um choque de realidades, a Isis falou num choque de gerações dentro dos escritórios, um choque de pensamentos, eu acredito que a gente tem um novo momento profissional, não só para a advocacia, mas para qualquer profissional liberal, uma nova oportunidade para qualquer profissional liberal. Nós temos uma condição de redução de distâncias, inclusive, do ponto de vista de acesso a clientes, do ponto de vista de acesso a oportunidades, muito significativa. Há alguns anos atrás, para que um novo advogado, um jovem advogado que acabou de chegar no mercado, conseguisse alcançar determinada clientela, ele precisava percorrer um caminho que hoje as estratégias que você tem de marketing, elas são possíveis de que esse jovem advogado acabe alcançando os mesmos clientes de quem está já há mais tempo na advocacia. É claro que nós temos aí uma série de outras questões que vão ser levadas em consideração. Não estou aqui menosprezando nem ignorando experiência, carreira, autoridade no mercado e esse tipo de coisa, mas a Isis falou da importância que é a gente equilibrar, né, todos os escritórios de advogados que buscam um planejamento estratégico. Ele quer começar com a seguinte pergunta: como é que eu trago o cliente? E eu gosto sempre de fazer uma comparação com um restaurante, né? Não adianta você abrir a porta do restaurante e receber todo mundo se a sua cozinha não está preparada, se o seu garçom não está bem treinado, se não está tudo pronto para você servir aquelas pessoas que vão chegar. Então, o cliente ele vai vir depois. E aí a pergunta que eu quero aqui, dentro desse contexto, trazer para o Salib. Nesse mix de ansiedade para ver a coisa acontecer do ponto de vista da gestão das pessoas, do choque de gerações, da vontade de se fazer a advocacia, e usando uma expressão bem jovem, né? A advocacia virar da noite para o dia. E, historicamente, a gente fala que a melhor estratégia para isso é a resiliência. E aí você pega grandes bancas tradicionais, convivendo com essa ansiedade dos jovens que trazem um novo fôlego cultural para essas bancas. Como que a gente equilibra isso no dia a dia de uma gestão, nesse choque de cultura, nesse choque de gerações? E se o João me permitiu, além do Salib, eu gostaria de ouvir um pouquinho a Isis, que eu sei que ela fala muito, muito bem disso,
sobre esse tema também. No nosso livro Gestão da Manhã, a gente aborda bastante a questão do que a gente chama motor 1, motor 2, né? Que é o motor 1 é aquele teu dia a dia, aquele faturamento, aquela questão com os clientes, aquilo que você fez para chegar até aqui, que você simplesmente não pode jogar fora do dia para a noite, né? Por outro lado, você tem que ter um motor 2, que é aquele motor que basicamente leva você ao futuro, né? E geralmente esses dois motores, eles não convivem muito bem no mesmo lugar, né? Eles têm que ser fisicamente separados, nem que seja por um andar, né? E com pessoas e cabeças diferentes, porque a mudança é muito forte, né? Como você falou hoje, de repente um jovem advogado, ele consegue, através de manobras nas redes sociais, se posicionar muito mais rápido do que um advogado que que tem um currículo de 5 quilômetros, entendeu? Porque hoje as pessoas não estão preocupadas mais com o tamanho do currículo do advogado, né? Eles estão preocupados com o que você pode fazer para mim hoje, entendeu? Se você pode fazer falar a minha língua hoje, né? Por isso que os jovens... Então, eu acho que é o conselho para as grandes bancas aí é ter essa construção do motor 1, que é o dia a dia, e o motor 2, onde você coloca, de repente, uma pessoa de tecnologia, que não tem nada a ver com direito. Aí você coloca alguns jovens advogados, aí você coloca algum antropólogo. Porra, de repente você vai começar a criar coisas que você jamais pensou, né? Você vê que você pega, por exemplo, o Magazine Luiza, né? Que é uma empresa de 64 anos de idade, né? Olha o que está acontecendo com os concorrentes do Magazine Luiza, todos os varejistas, todo mundo dando prejuízo, perdendo bilhões, e o Magazine Luiza, no meio da pandemia, atingiu uma valorização de 100 bilhões de reais. E como é que acontece isso, né? É importante hoje, na advocacia, vocês aprenderem a navegar não com outros escritórios, mas com outras empresas, outros áreas, né? Por exemplo, entender esse processo do Luiza Labs, como funciona, como eles carregam esse motor 1, motor 2, como eles transitam de um lugar para o outro. Isso é fundamental para um entendimento do que vai ser o escritório do futuro, né? E a questão aqui, pessoal, não é simplesmente a sobrevivência. A questão aqui é vocês aproveitarem tudo que vocês construíram durante décadas e potencializar isso, né? Foi exatamente o que o Magazine Luiza fez. Agora, eles não perderam nunca a essência, né? Eu fiz um talk show com a Luiza Helena outro dia e eu perguntei, eu falei, Luiza Helena, você é uma varejista? Ela falou assim, não, Salib, eu sou uma plataforma digital com pontos físicos e calor humano. Então, na verdade, né, eu pergunto assim, o que é um escritório de advocacia hoje, né? É só aquele escritório tradicional ou você tem uma visão mais ampla, né, que você pode potencializar coisas que normalmente você não poderia? Nessa questão que o João falou, que falaram que você não precisa mais ter um escritório, né? Por exemplo, vocês estão aí em Goiás, né? Se vocês souberem transitar e usar muito bem essa tecnologia digital, saber navegar nesse mundo, os seus clientes podem estar no Brasil inteiro, né? Você não precisa sair daí. Você pode atender alguém em Manaus, você pode atender alguém fora do país. Não é maravilhoso? Mas para isso vocês têm que ter aquela mudança de mindset, que simplesmente entender que isso aqui não é simplesmente eu num lugar e você em outro lugar através de uma tela, né? Então, assim, são considerações. Eu não sou, né, um expert na área jurídica, né? Mas eu estou botando alguns temas para perturbar vocês um pouco aí depois. Isis, já já eu passo para você. Antes eu quero continuar com o Salib, porque tem uma pergunta da Daniela Lamounier, que fala, pegando a sua deixa do Magazine Luiza, e ela, a propósito, tinha feito até antes de você mencionar. Mudar a cultura organizacional de uma empresa é mais fácil quando ocorre a sucessão. Exemplo do Magazine Luiza, onde o herdeiro revolucionou principalmente com a tecnologia. E sucessão é um tema muito caro para os advogados tradicionais, Salib, que às vezes herdam o escritório do pai, a advocacia do pai. Então, na questão do Magazine Luiza, né, teve a sucessão muito boa. A Luiza Helena, ela foi muito esperta, né, muito inteligente, porque apesar de ter vindo do mundo mais tradicional, ela está quase chegando aos 70 anos de idade, né,
ela teve a visão de entender que o futuro do Magazine Luiza não era mais do jeito dela. Ela teria que vir de outro jeito. Mas o Magazine Luiza nunca perdeu a essência. Então, o que ela fez? O seu filho, né, o Frederico Trajano, ele começou em tecnologia. Né? Ele já botou, como eu falei de novo, tecnologias. Tem que botar as pessoas em tecnologia. Tem que ser parte fundamental. Né? Então, esses novos, os tradicionais escritórios, coloquem os novos advogados para entender você a transitar nessa questão da tecnologia. E eu acho que pode ser feito. Eu particularmente, tenho um escritório grande que eu já trabalhei lá em Nova York, eles passaram por esse sufoco, né? Os fundadores não conseguiram fazer isso, né? Tanto que os 3 se aposentaram, o escritório basicamente quebrou, né? E é terrível, porque você tem um monte de gente lá, pô, é terrível ver as coisas não darem continuidade. Então, de novo, motor 2, né? Ter um mix de gente, ter muita gente de tecnologia dentro do negócio para entender como é que você pode fazer e para melhorar. Imagina que beleza, hoje, você sendo uma pessoa, um advogado, né? Por exemplo, a Iris está sentada lá aqui em Indianópolis, mas ela pode fazer consultoria para o mundo inteiro, né? Sabendo transitar, sabendo, né? Você não precisa mais estar nos lugares, né? E o advogado, que é uma coisa muito de palavras, né? Que você não é que você faz uma operação, construir um carro, né? São pensamentos, palavras, né? Então, pô, não tem porquê um advogado que saiba transitar em segurança. Para isso, se ele não mudar a cultura dele mesmo, né? Eu digo, para você mudar a cultura de qualquer organização, você precisa mudar a tua própria, né? Entender que o problema não é se os robôs vão tirar o teu trabalho, como estava falando aquela outra colega. O maior desafio é a gente mudar a gente mesmo, né? E mudar a gente mesmo é duro. Mas para isso a gente tem que ter muita vontade, né? Eu tive que fazer esse processo em mim mesmo, né? Quer dizer, você pega, pô, tô com 61 anos, eu fico explicando o mundo digital para um monte de gente, pô, não é brincadeira, isso é um desafio grande, né? Às vezes eu vou em palestras onde meus concorrentes eles têm 30 e poucos anos, né? Eu tô lá com o dobro, eles têm toda a idade para ser meus filhos, né? Mas eu tô andando no mesmo nível que eles, entendeu? Então, isso, ou melhor, né? Com mais sabedoria. Aí que é a vantagem de você ter alguma coisa que você levou anos para criar, você tem que saber ter a sabedoria de saber o que preservar e o que você tem que trocar e tem que agir, né? Execução. E não querer preservar o que não funciona mais, é o que a gente vê nas escolas hoje, né? Eu quero ver qual a escola hoje tradicional que vai pegar o currículo e jogar. Eu já conheço vários jovens, não é vários que não aguentam mais passar do 2º ano na São Francisco. Não aguentam mais, né? Hoje, esses lugares, essas escolas, apesar dos grandes nomes, eles torturam jovens, né? Então, eu acho que precisa ser essa reinvenção completa para vocês poderem criar coisas que jamais foram criadas. Isis, agora, em 2 minutos, você responde a questão proposta pelo Rafael. Bom, eu vou até explicar aqui, contextualizar, em relação ao Frederico, a gente fala muito a questão da sucessão nos escritórios de advocacia, né? E é interessante, porque o Frederico ele já vinha trabalhando isso fora da Magazine Luiza, ele entrou na Magazine Luiza, ele levou esse gás de inovação, e a Luiza Trajano, ela trabalha muito essa questão de pessoas, e eu acho muito interessante, antes de adentrar na questão da advocacia, porque na Amazon, o Jeff Bezos também, ele trabalha muito essa questão de pessoas, e ele também vem crescendo muito nessa pandemia. Veio uma reportagem falando que agora ele acumulou um patrimônio aí de 150 bilhões, agora saiu de acho que 31 para 150 bilhões. E aí a gente tira o exemplo dessas empresas, a gente tira o exemplo disso para a própria advocacia, e quando o Salib falou, né, em termos de cultura de aprendizado, né, o quanto que a gente precisa, nas bases, primeiramente, trazer essa questão de você trabalhar isso dentro das faculdades de Direito, porque não só nas faculdades de Direito, mas as faculdades, a própria administração, você tem muita hard skills, que é questão técnica, e poucas soft skills, ou quase nenhuma soft skills, que são essas bases para os novos comportamentos que o Paul Schwab fala muito bem no livro dele, né? Que ele surgiu isso aí no Fórum Econômico Mundial. Como é que essas competências, essas habilidades
habilidades de criatividade, resolução de conflitos, a gente pode trazer isso para dentro de um escritório de advocacia, onde existem diversas gerações, né, como o Rafael estava falando aí, e eu tenho um dado aqui que eu acho bem interessante de citar. Gosto muito de ler biografias também. O Fred Kaufman, que é vice-presidente do LinkedIn, ele traz no livro dele uma questão bem interessante, que fala sobre a questão de salários e os benefícios, né? Ele diz que os salários e os benefícios empreendem menos de 15% da motivação das pessoas, e mais de 85% da motivação dessas pessoas, e aqui eu estou falando principalmente esse pessoal da geração Z, tá? Eles empenham seus trabalhos em questões mais ocultas, que é o quê? Respeito, senso de pertencimento, cuidado, senso de realização, propósito, e eu vejo muito isso, principalmente agora, nessa época que está a pandemia. A gente vê, empresas estão entendendo que, escritórios estão entendendo que podem ser mais enxutas, então estão entendendo também a importância das pessoas. O que a Amazon, o que a Luiza Trajano, o que o LinkedIn, enfim, tem em comum, que a gente pode trazer para a advocacia, é essa preocupação com o ser humano, a preocupação em gerar esse senso de pertencimento. Aí eu quero concluir a minha fala falando, a advocacia ela tem uma cultura muito forte, então a gente precisa respeitar essa essência, mas ao mesmo tempo, se você não respeitar essa essência, essas crenças, você vai encontrar muitas resistências à mudança. Então eu tenho isso muito claro dentro das minhas consultorias. Se eu atravessar alguma crença realmente muito mais profunda, que vem desde a parte da própria profissão, e até mesmo, a gente pode dizer que as crenças que hoje estão no Brasil, aí, que a gente percebe que é curto prazista demais, né? Que falta muitas vezes organização, que falta planejamento e uma visão de um líder, isso tudo pode atravancar a mudança dentro de uma organização ou dentro de um escritório. Então, para você trabalhar todas as gerações, precisa haver comunicação, precisa ter uma liderança que realmente faça um sentido de trazer as pessoas com um propósito, para que as pessoas se sintam realmente pertencidas. E aí sim, quando elas se sentirem pertencidas, elas vão conseguir atravessar isso que a gente fala de mindset fixo para o mindset de desenvolvimento, que eu finalizo aqui falando. Se a gente for estudar na neurociência, é nada mais do que a plasticidade neural, que o nosso cérebro, ele passa até o fim da nossa vida, existem conexões que vão gerar conhecimento e novas habilidades e novos comportamentos. Então, por isso que é tão complexo estudar o ser humano. E é tão complexo quando a gente sai de uma cultura de resultado e vai para uma cultura onde as pessoas estão ali se sentindo pertencidas, elas conseguem, de fato, começar a trabalhar esse processo de inovação. É isso. Salib, tem duas interações que me deixaram aqui curioso. Uma da Viviana Hirata Mello, que diz sobre características pessoais e os reflexos na cultura organizacional. A Viviana diz, a mudança de cultura está muito ligada a uma atitude de humildade para permitir a necessidade de mudança. Humildade é um fator necessário para a gente desenvolver uma cultura organizacional. E aí o Henrique Elias pergunta, é uma boa ideia criar uma cultura organizacional mesmo trabalhando sozinho? Cultura organizacional precisa de sociedade, precisa de um sócio? E aí ele complementa, se eu crescer tendo criado isso sozinho, qual que é o risco de transformar isso numa cultura tradicional e engessante? A questão da humildade é muito simples, né? O ego tem um livro chamado Ego é o Inimigo, né? E quanto maior o sucesso das pessoas, naturalmente, né, muitas dessas pessoas perdem essa humildade, que na verdade eles perdem a humildade, na verdade é uma palavra, eles perdem a noção da realidade, da capacidade de ver o mundo como ele é, de ver as transformações do mundo, né?
pessoa com ego, ela não enxerga mais esse mundo, né? Então, a gente vê muitas, eu conheço muitos aí pessoas ainda com esse tipo de coisa. Então, sim, é fundamental você ter a humildade para fazer a mudança e, consequentemente, conseguir mudar a cultura. Você vê a Luísa Helena, quem conhece ela, sabe que você fala com ela, parece que é uma vendedora de loja. Juro por Deus, de tão simples que ela é. Né? Eu fui numa loja, quando eu fui fazer o talk show com ela, eu nunca tinha ido numa loja do Magazine Luiza, né? Que, na verdade, meu sofazinho aqui é um pouquinho melhor do que tem lá, né? Mas eu fui lá e as vendedoras falam dela como se fosse uma mãe, literalmente. Ela fala uma mãe. Então é aquela humildade dela, né? Então, logicamente, a gente vê as pessoas que pegam esse ego, pô, é um desastre, não consegue mudar nada, não consegue mudar. Com relação à questão de você ter trabalhar sozinho, eu praticamente, né? Por exemplo, eu estou agora no meu escritório, em casa. Aqui é a minha empresa hoje. Eu trabalho literalmente sozinho. Logicamente, tenho parcerias com o Sandro, com a Adriana, no Algoritmo da Vitória, mas eu tive que mudar a minha própria cultura. Quando eu saí da HSM, eu era um Salib que organizava eventos, que trazia grandes gurus, que fazia eventos no mundo inteiro. De repente, eu sou um cara que está explicando como as pessoas têm que transitar nesse mundo exponencial. Pô, eu tive que fazer uma mudança dentro de mim gigantesca, entendeu? Então, é que nem eu falo, a mudança de cultura começa por nós mesmos, sendo que você trabalhe sozinho ou que você tenha um sócio. Com relação a você engessar depois, você tem que tomar muito cuidado quem é o teu sócio, né? Com quem você anda, né? Porque se você pega, como a Isis falou, você vai com uma pessoa de mindset fixo, que faz tudo muito bem feito, mas não quer mudar absolutamente nada, lógico que você vai ter um problema cultural muito grande, né? Então, é importante que você não tenha uma pessoa nessa sociedade, que você não precisa ter uma pessoa como você. Inclusive, você tem que ter, para qualquer sociedade dar certo, você tem que ter pessoas complementares, né? Como você tem direito tributário, direito de família, então você tem que ter pessoas complementares, mas não somente complementares na profissão, mas complementares nas atitudes, né? Então, você não pode se associar a alguém que tenha uma visão do mundo, de valores, de cultura, de ego completamente diferente. Então, tentando responder perguntas que a gente precisaria algumas horas, tentando responder por causa do tempo em palavras menores. Bom, eu posso fazer uma perguntinha para o Salib? Claro, só lembrando que nós combinamos com ele 1h30 e esse tempo já está esgotando, só por isso que eu estou sendo rígido com o tempo. Não precisa não, podemos passar aqui, eu não estou contando o horário aqui, se a gente passar aí um pouco não tem problema. Então, ok. Eu sou um mindset de crescimento. Muito bom. Obrigado pela coerência. O pessoal está gostando bastante. Desculpa interromper, porque, gente, é muita fonte de conhecimento e a gente fica querendo, né? Porque eu li todos os livros, o seu livro do Algoritmo, que você enviou aqui para casa, eu vou começar a ler, eu já li os outros todos. E eu acho muito legal, porque os exemplos que você traz, uma que me chamou a atenção, no próprio Código da Cultura, porque é isso que a gente está falando, é da Microsoft. Eu achei muito legal o exemplo que você deu do Satya Nadella em relação a como ele pegou uma empresa quase que apática, porque isso acontece muito na advocacia, né? Eu sou um grande escritório, eu fiz muito sucesso no passado, eu queria que, inclusive, você falasse sobre isso exatamente porque essa é a cabeça. E outro ponto também, só para contextualizar, tinha uma pessoa perguntando, é só grande escritório? Não, cultura para pequeno, médio, grande, para quem está sozinho, que eu falei de cultura de profissão da advocacia, né? A gente já traz essa cultura. Mas o Satya, ele trouxe essa questão de sair da apatia e criar algo realmente que fizesse as pessoas se movimentarem, gerar uma flexibilidade. Isso a gente está falando da Microsoft, que é uma empresa, se parar para pensar, fala, não, em time que tem muita gente que tem esse pensamento, né? Time que está ganhando não se mexe. Mas aí é que está a questão. Talvez a cultura que ele usou quando ele cresceu servia, mas a partir do momento que a gente vive uma determinada época, onde se traz novas formas de ver a gestão,
é necessária essa mudança. E eu queria que você falasse exatamente sobre isso, porque na advocacia, muitos escritórios acham que não, eu sempre fiz sucesso, estou ótimo e não preciso mudar minha cultura. Então, eu queria que você desse esse exemplo da Microsoft para contextualizar a gente, isso aí dentro da advocacia. Bom, como eu mencionei, né, eu venho do mundo corporativo, então o que eu sei são exemplos de mudanças corporativas. Então, o que eu recomendo para todos que estão ouvindo aí, e os que vão ver, é que se espelhem algumas mudanças culturais. Primeiro, Magazine Luiza. Segundo, Microsoft. Terceiro, Best Buy nos Estados Unidos. Quarto, a velha Domino's Pizza. A velha Domino's Pizza, né, uma empresa que já estava praticamente morta, a velha Domino's Pizza, que virou uma empresa, para você ter uma ideia, nos últimos 2 anos, a ação da Domino's cresceu mais do que a do Google ou da Amazon juntas, é uma simples empresa de entregar pizza. Então, se você conseguir entender como esses caras conseguiram, você vai ter ideias melhores, porque nada melhor do que você aprender com quem já fez. E a má notícia é que são poucos que fizeram muito bem, né? Essa que é a parte mais difícil, né? Eu tenho certeza que na área jurídica deve ter casos muito bem feitos, né? E, de novo, né, a ideia aqui, Isis, não é você simplesmente se readaptar ao mundo, é potencializar o que você fez até agora para um mundo 10x, né? 10 vezes. Lembra da raquete? A bola que eu batia na raquete era 10 vezes mais rápida. E eu peguei, né, dentro do meu mundo de tênis, não fui o Roger Federer, mas eu soube fazer meu jogo crescer 10 vezes mais. Eu não simplesmente tentei me adaptar ao jogo. Então, esse que tem que ser essa que é a beleza da cultura. Com relação à Microsoft, é um exemplo que está no nosso livro, né? E quando todo mundo achou que a Microsoft basicamente estava no caminho do fim, porque saiu o Bill Gates, saiu o Paul Allen, e saiu o último, que era o Steve Ballmer, né? Que era um dos 3 fundadores, todo mundo falou, bom, a hora que sair esses 3, acabou a empresa, né? E aí entrou um indianozinho magrinho, né? Estava na empresa há 20 e poucos anos, que não era nem americano, né? Se você olhar para ele parece até um pouco Gandhi, assim, né? Fala, bom, ninguém deu nada por ele. A primeira coisa que esse cara atacou não foi nos negócios da Microsoft, foi na cultura da empresa, né? Porque geralmente as pessoas, quando tem uma sucessão, eles vão no negócio. Não, temos que sair desse segmento, temos que sair daquele segmento, temos que entrar aqui. Ele não, ele foi no comportamento das pessoas, direto, e usou esse livro que você mencionou algumas vezes, que é o livro da Carol Dweck, que é o Mindset, e que a mulher dele que falou, olha, para você mudar a cultura de uma empresa, você tem que mudar as pessoas, né? E aí caiu a ficha para ele pegou a diretora de recursos humanos dele, diretora de pessoas, andou do lado dele para mudar a maneira como as pessoas se comportavam, ou seja, uma empresa sem silos, né? Porque ela foi criada como uma empresa de muitos anos, você tem aquela turma, aquele grupo, eu não sei se vocês têm isso em escritórios de direito, né? Aqueles grupos que se formam, que você não consegue atravessar. Então ele começou a fazer uma análise de pessoas que tinham mindset fixo de crescimento, deu uma chance para as pessoas de mindset fixo se transformarem, não conseguiram, teve que remover, porque às vezes uma ou 2 pessoas são um empecilho para você mudar uma cultura. Você pode contratar o melhor consultor do mundo, pode fazer motor 2, mas se tem um cara lá, e geralmente é o fundador do escritório, puta, você não consegue fazer absolutamente nada, né? Aí fica difícil, né? Aí todo mundo perde tempo e dinheiro. E ele mudou principalmente o propósito, né? O propósito da Microsoft, antes dele assumir, que foi feito pelo Bill Gates, pelo Paul Allen, era um computador em cada empresa, em cada organização. E ele imediatamente falou assim, para mudar a cultura, você tem que mudar o propósito da empresa. E ele mudou o propósito para capacitar todas as empresas e todas as pessoas a realizarem mais. Esse é o propósito da Microsoft. É aquela coisa que está escrita, que é uma linha ou 2 no máximo, que as pessoas olham e entendem que eles estão fazendo lá. Eles entendem qual é a missão deles no mundo, né? Qual é a contribuição deles, que simplesmente nenhuma empresa ou nenhum escritório vai sobreviver simplesmente para ganhar dinheiro, né? Isso não é propósito, né? Acho que todo escritório devia ter um propósito, né? Melhorar a vida das pessoas,
facilitar a vida das pessoas, né? Para as pessoas entenderem, não simplesmente para o nosso propósito é resolver problema. Isso não é propósito, né? Porque, na verdade, o jurídico é resolver problema, mas isso não é um propósito, é uma função. Então, são essas as palavras, considerações finais aí, não sei se eu respondi direito, mas foi aí um prazer aí poder cutucar, né? O Edson Bueno, que foi o fundador da Mil, ele sempre falava que o cutucava bastante, às vezes um pouco forte demais. Salib, antes de finalizar, ou para finalizar, e aí eu vou pedir para que todo mundo abra agora o bloco de notas, porque eu vou pedir aqui algumas indicações. Antes de nos despedirmos de você, eu gostaria que você nos indicasse um podcast, um canal no YouTube e dos seus livros, por qual alguém que ainda não leu as suas obras, por qual deve começar. E fique à vontade para indicar mais de um, se for desconfortável pensar apenas em uma indicação. Olha, acho que comece pelos, não querendo vender os meus livros, né, mas o Gestão do Amanhã, o Novo Código da Cultura, aí eu e o Sandro agora finalizamos o Estratégia Adaptativa, mostrando como o pensamento estratégico tradicional já não funciona mais, né, e como você deve, a gente criou uma nova maneira de pensar em estratégia, ele vem em setembro, né. Aconselho também ler os livros do Peter Diamandis, né, que são livros que mostram muito a questão dessas novas tecnologias e o impacto que elas vêm causando nas organizações, né? São muito legais, inclusive, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu não tenho aqui, o último livro dele é o The Future is Faster Than You Think, né? O futuro é mais rápido do que você pensa. Eu acho um livro fenomenal para todo mundo, né? Inclusive o outro livro anterior, Bold, também, eu acho que é um livro que ajuda você a conectar. Tem um livro do Rancharan, escreveu recentemente, né, que chama The Amazon Management System, o sistema de gestão da Amazon, como a Isis mencionou, espetacular, mostra claramente como qualquer organização deve se organizar em building blocks, né, e não naquela coisa matricial que a gente sempre conheceu. Com relação a podcasting, acho que tem muita coisa, né, acho que tem coisas maravilhosas aí, as pessoas precisam, na verdade, pegar o que é melhor para elas. E tem a nossa plataforma, gestãodoamanhã.com.br, gestãodoamanhã.com.br. É lá que todas as ideias que eu e o Sandro construímos, a gente coloca lá, coloca webséries, coloca entrevistas com os grandes gurus que eu mesmo faço, né? Fiz com o Kotler, com o Philip Kotler, com o Reed McKenna, com o Alexander Osterwald. Todo mês você tem. Nós fazemos uma live por mês, as pessoas podem perguntar qualquer coisa. Tem uma sessão Pergunte Qualquer Coisa ao Salibão, né, que o Sandro brinca com isso. As pessoas podem mandar suas perguntas e eu respondo aqui no vídeo, inclusive, né? Então, gasto algumas horas para responder. É uma maneira da gente interagir com o nosso público, que é uma maneira que talvez acho que os escritórios têm que começar a fazer, interagir com o seu público, né? Interagir com a sua audiência, né? Então, tem mil maneiras, e eu entendo aí a preocupação do Rafael na questão da mercantilização da advocacia, mas isso não previne com que você... a gente vive num mundo hoje que você tem essas facilidades tecnológicas para você expressar o seu sentimento, expressar o que você pensa, expressar o que você... Aí isso vai maravilhosamente bem. Eu acho que, se os advogados souberem souberem transitar metade do que a Isis transita no mundo digital, isso aí vocês faríamos os escritórios crescer muito, né? Mas o advogado realmente tem aquele perfil muito introvertido que é muito relacionado à questão até onde eu posso ir, né? Mas dividir conhecimento não deve ser proibido, né? Você pode sim, olha, estou vendendo isso, estou vendendo aquilo, isso não pode fazer. Mas dividir conhecimento, isso é parte, isso aí vai fazer com que as pessoas conheçam, né? Qual é o teu pensamento, qual é a tua especialidade, e você possa prestar um bom serviço. Então, são basicamente algumas indicações aí para a turma. José Salib Neto, fundador da HSM, autor de O que as Escolas de Negócios Não Ensinam, O Algoritmo da Vitória, Gestão do Amanhã e o Novo Código da Cultura. Em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, eu agradeço imensamente a sua colaboração. Agora eu passo também para a finalização, para a despedida, para Isis Fontinelli.
Isis, indique, por favor, um podcast, um canal no YouTube ou um livro. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos que estão aí, que ficaram com a gente até o final. Vai ficar aqui gravado também na ESA, indiquem para os colegas de vocês. Bom, eu sou apaixonada por livros, tem alguns livros, antes de indicar novamente o meu, mas tem alguns livros que eu acho que é bem interessante a gente... esse da Quarta Revolução Industrial, do Klaus Schwab, ele traduz realmente o que é a Quarta Revolução Industrial, que as pessoas tanto falam, como que isso vai impactar nas nossas organizações. Eu falei muito aqui do Fred Kaufman, do LinkedIn, ele fala muito essa questão de propósito do líder, como trabalhar essa questão de propósito nas pessoas para que elas possam se engajar, e principalmente a gente acaba sempre trazendo a ideia da cultura, né? Como que a gente pode estar melhorando essa cultura. Bom, vou indicar também o livro do Salib, claro, o Código da Cultura, Gestão do Amanhã. E aí, os meus livros... isso aqui é um livro também, uma mentora aqui de São Paulo na parte de neurociência, ela é coordenadora da pós-graduação e dá aula nos cursos de medicina de uma forma bem prática, bem fácil, que é falando sobre a neurociência, uma viagem pelo cérebro, que é a Carla Tiepo. Então, assim, eu fiz diversos cursos com ela e dá para se trabalhar, inclusive, o entendimento, o comportamento das pessoas através disso. E aí eu quero indicar, novamente, aqui o meu livro, Gestão da Cultura na Advocacia. No final tem entrevista com vários escritórios de advocacia, mostrando como que eles construíram sua cultura, como Pinheiro Neto, Matos Filho, Machado e Meyer. Está bem interessante. E eu lancei agora um livro, né? Eu sou coautora desse livro, que é As Mulheres que Estão Reinventando o Direito no Brasil. Eu faço parte, essa aqui está com a minha capa, mas são diversas coautoras. E eu indico também, para quem quiser me acompanhar, nas redes sociais. No Instagram eu estou como Isis P. Fontenelle, no LinkedIn Isis Fontenelle. O meu site www.isisfontenelle.com.br. Lá eu falo um pouco dos trabalhos, cursos, mentorias que eu faço, e tem também o site da minha empresa, que é o www.performancejures.com.br, que trabalha consultoria nos escritórios de advocacia. É isso. Eu só, mais uma vez, obrigada aí, João, pela mediação. Rafael, obrigada por ter cedido aí o espaço da ESA para a gente trazer um assunto tão rico, tão importante, com uma sumidade que é o Salib, né, para o mundo da gestão no Brasil e no mundo. Ele é muito fera, e para a gente, assim, é uma honra. Muito obrigada, viu, Salib? Obrigado, Isis Fontenelle, presidente da Comissão de Inovação e Gestão da OAB Goiás e também idealizadora desse webinar Gestão da Cultura na Advocacia, Vida ou Morte na Era Exponencial. E agora, para despedida final, Rafael Lara Martins, diretor da Escola Superior de Advocacia. Bem, boa noite. Agora, boa noite, porque eu já dei bom dia, boa tarde aqui, fiz uma confusão com esses cumprimentos, mas como vai ficar gravado no YouTube depois, para quem quiser acompanhar, bom dia, boa tarde, boa noite, como já dizia Jim Carrey em um de seus personagens. Professor Salib, quero dizer que foi uma honra, pessoalmente, para mim ouvi-lo e também para a Escola Superior de Advocacia, a iniciativa da Isis Fontenelle, da Comissão Especial de Inovação e Gestão, que trabalha sempre muito unida a respeito desse evento, como se esperava, ia ser um evento incrível. E por orientação do nosso mediador, sempre presente, João Camargo Neto, de indicações, para contrariar um pouquinho tudo que eu disse, já que falamos tanto de gestão, que a gestão tem que vir antes e durante o marketing, eu vou deixar para quem está nos acompanhando uma dica de um livro de marketing, um livro de marketing e gestão, que eu acho que tem muito a ver também com a advocacia, que é um livro que mudou a minha forma de enxergar essa história de marketing e venda na advocacia, que é Harry Beckwith, Vendendo o Invisível.
né? Um livro que eu acho que ele é absolutamente incrível, vale a pena, acho que vocês precisam ler esse livro verdadeiramente. E podcast eu trouxe 2 dicas, né? Eu penso aqui que a gente tem um podcast que eu gosto muito do Arnaldo Sampaio, que é Direito e Literatura, já que estamos aqui na Escola Superior de Advocacia, é uma forma descontraída aí de trazer um conteúdo bacana para o pessoal, e vou fazer uma espécie, se isso aqui fosse um Instagram, um public post, vou fazer um public post, né? Tem um podcast muito legal que chama Pós-Expediente, do Brasil e Silveira Advogados. O Rafael Brasil, ele é advogado, ele é diretor da escola e tem produzido um conteúdo divertido e interessante aí no Spotify, então recomendo aí o podcast do Rafael Brasil, chama Pós-Expediente. João, muito bom, vou devolver a palavra para você para encerrar. Quero aqui novamente agradecer muito Salib, agradecer Izzy, agradecer a você e, principalmente, de uma maneira carinhosa e sincera, agradecer a cada um dos advogados que acompanharam, dos acadêmicos, das pessoas de outros estados, que nos deram a oportunidade e foram generosos o suficiente para nos acompanhar aqui por mais de 1h30 nesse bate-papo incrível. Vocês são demais. Essa presença, essa quantidade de pessoas, mais de 100 pessoas aí acompanhando online, ao vivo, quase o tempo inteiro, é essa presença que nos motiva a estar sempre compartilhando conhecimento. Muito obrigado a todos vocês. João, está contigo. Bom, eu quero registrar aqui que nós tivemos participações de pelo menos 3 regiões do país, como advogados do Amazonas, Elaine Meirelles, de Minas Gerais, do Pará, a Francisca Dias, de São Paulo. Um comentário da Michele Coutinho, além, obviamente, de todos os participantes da UAB Goiás. Um comentário também da Michele Coutinho, que disse que a Escola Superior de Advocacia de Goiás está sensacional, deixando a Netflix com sérias pendências durante a semana ou final de semana ligada na ESA Goiás. Bom, parabenizo mais uma vez a Isis Fontenelle, que foi a idealizadora do webinar Gestão da Cultura na Advocacia, Vida ou Morte na Era Exponencial. Isis, que preside a Comissão de Inovação e Gestão da Seccional Goiana da OAB. Agradeço novamente, imensamente, o José Salib Neto, fundador da HSM, autor de vários livros, por essa aula, por essa troca, por essa generosidade de ter nos dado tantos relatos e com tamanha experiência nessa tarde, início de noite de quarta-feira, véspera de feriado, e também ao anfitrião, o diretor da Escola Superior de Advocacia, Rafael Lara Martins. Agradeço muito a participação de todos e uma boa noite.